Bom, a reunião de hoje, né, do Livro dos Espíritos, é o capítulo 4 da pluralidade das existências, transmigrações progressivas e as questões vai ser 193 até 196. Então, tem as referências bibliográficas. Tá? Kardec, esqueci o R, ó. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos, tradução de Guilhom Ribeiro, 93ª edição, Brasília, FEB 2013. Kardec, Alain, O Céu e o Inferno, tradução de Manuel Justiniano Quintão, 71ª edição, Brasília, FEB 2013. Kardec, Alain, O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da 3ª edição francesa, 131ª edição, Brasília, FEB 2013. Franco Divaldo Pereira, Párias em Redenção, Perispírito de Vitor Hugo, 2ª edição, Rio de Janeiro, FEB 1976. Xavier Francisco Cândido, 50 anos depois, pelo Espírito Emmanuel, 20ª edição, Rio de Janeiro, FEB 1988. E o Hauás Antônio Vilar Mauro Salles, né, o Dicionário Hauás da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva 2001. Então, a gente começa. Nosso tema é da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Então, Roberto. Oi. Nada. É porque não estava aparecendo aqui. Agora apareceu. Desculpa. Apareceu? Agora apareceu. Está meio lento. Agora que apareceu. A sua voz está falhando um pouquinho, às vezes, uma impressão. Está falhando. Não, para mim está ok. E digitalizando um pouco. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Não, tá certo. Eu estou ouvindo bem, mas a imagem realmente demorou um pouco a chegar. Tá, eu vou prestar atenção, porque eu estou com 2 computadores, eu vou prestar atenção ao segundo computador quando entra. Tá? Então, no dicionário, eu peguei a informação sobre o que é transmigrar. Realmente está demorando. Apareceu. Então, transmigrar, mudar de uma região para outra, fazer mudar de domicílio, passar a alma de um corpo para o outro, segundo certas crenças. Então, é isso que a gente vai tratar aqui, da transmigração, da mudança de um corpo para o outro, tá? De uma região para outra, ou seja, mudando região do corpo, né? E eu peguei a definição de progressivo, né? Novamente um erro de português, está progressivo, mas é progressivo. Aquele que progride, que atravessa sucessivamente cada etapa de um processo em que há aumento, crescimento e agravamento. Então, mudança de um corpo para o outro com vista ao progresso do indivíduo, né, do espírito. Isso é que significa transmigrações progressivas. Aí, eu peguei, a gente vai começar agora, no Livro dos Espíritos, que ainda não entrou. Agora entrou. Começou a entrar. É a questão 193, né? A nossa primeira questão. A pergunta... Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? A pergunta que Kardec faz para os espíritos é meio vaga. Ele fala em descer. Mas descer em que sentido, né? Aí os espíritos colocam. Pode sim, pode não. Depende, né? Então, o que os espíritos colocam? Com relação à parte material, né? A posição social, sim, o espírito pode descer em uma nova existência. Mas quanto à parte espiritual, né, como espírito, não, jamais o espírito retroage, jamais o espírito desce. Tá? Aquela virtude que o espírito adquire
é dele, não tem como perder aquilo. Virtude que é o único bem que o espírito não perde passando de um corpo ao outro, tá? De uma existência para outra. Ele adquiriu, não tem como perder. Agora, a posição social de uma encarnação para outra vai mudar. Aí eu peguei dois exemplos, tá? Um deles é sobre a encarnação do próprio Emmanuel. No primeiro livro, no livro Há 2000 anos, ele é um senador romano, Publio Lentulus. Esse livro trata realmente da vida desse senador, tá? Até o seu desencarne em Pompeia, por conta do vulcão Vesúvio, né, que entra em erupção. Então, ao longo da sua vida, esse senador adquire determinadas virtudes, tá? A resignação, a paciência, que ele não tinha no início do livro. Tá? E depois, posteriormente, 50 anos depois do seu desencarne, como senador, ele vive um escravo chamado Nestório, mas com aquelas virtudes que ele adquiriu e as virtudes e os vícios que ele possuía da encarnação anterior. Tá? Isso não muda. Tá? A questão espiritual, ela é mantida. Então, vamos ler o que está no... Eu tirei essa parte de ocultar aqui, aí pronto, agora melhorou. Vamos ler o que está no livro. 50 anos, na carta ao leitor, né, parte dessa carta. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Publio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres. Vamos encontrá-lo nestas páginas sobre a veste humilde dos escravos que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos e a arbitrariedades cometidas no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas glamorosas. Então, por ser um senador despótico no início da sua vida, ele então foi obrigado a resgatar tudo aquilo que ele impunha aos servos, né, às pessoas inferiores a ele, agora como um escravo. A questão social dele saiu de senador para um escravo. Tá? Então, baixou, mas a qualidade moral a qualidade moral dele, como espírito, é mantida a mesma, de uma encarnação para outra. Ele vai trabalhar as suas virtudes. Tá? Por isso é que ele reencarnou como Nestório. Agora, um outro exemplo que eu tenho para trazer está no livro Párias e Redenção. Tá? Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira passa em 1745, né, em Siena, Florença, na Itália. A segunda parte do livro é de 1850, no estado de São Paulo, Brasil. E a terceira parte em 1937, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma das partes para mostrar como é que é a evolução, como é que um espírito passa de uma encarnação para outra, se ele, vamos dizer assim, não é por questão de progredir, mas se ele aumenta na escala material, ou seja, se ele tem um avanço, também não é avanço, mas se ele, o tipo como ele se comporta socialmente, se ele, na escala social, se ele vai ficar abaixo ou acima do que ele era na encarnação anterior. Isso eu vou mostrar que é uma coisa que acontece muito. Ora, o espírito está numa condição social acima, ora está numa condição social abaixo, e vice-versa. Tá? Então, na primeira parte do livro, a gente tem aqui, olha só, esse é um resumo dos personagens. Eu vou contar um pouquinho da história para a gente entender o contexto, senão vai ficar muito fora do contexto. Então, eu tenho a Duquesa Ângela, é uma senhora boníssima, de alto padrão moral. Ela é casada com o Duque Giovanni, tá?
e o irmão da duquesa engravida uma moça, e essa moça pede para a duquesa tomar conta do filho dela, porque o irmão dela não assumiu a paternidade do menino. Então, esse menino é o Girolamo, tá? E a duquesa, com o duque, tem 3 filhos, né, que são a Graziella, Carla e Juliana, e tem a dama de companhia, Lúcia, que é contratada para cuidar dos filhos dela. Tá? A Assunta é empregada do palácio. Então, o que ocorre é que a duquesa vem a falecer, o duque fica desgostoso da vida, então passa a não dar importância à sua saúde, e em 3 anos vem a desencarnar. O Girolamo, nesse meio tempo, já fica... Tem uma relação com a Assunta, que é empregada do palácio, mas não assume essa relação com a Assunta. Quando o padrasto dele, vamos dizer assim, o duque, né, Giovanni, vem a desencarnar, ele acha que vai receber toda a fortuna, mas o bispo de Siena avisa para ele que não. Todo o dinheiro vai ficar com a Graziella, com o Carlo e com a Juliana, que vai ficar sob a tutela de Lúcia. E Girolamo vai ficar apenas com uma pequena mesada. Então, Girolamo resolve, então, matar os filhos do duque, né, a Graziella, o Carlo e a Juliana, e botar a culpa na Lúcia. E, por conta disso, ele acaba matando os 3, e, nesse meio tempo, ele acaba também assassinando a Lúcia a facadas. E aí o bispo de Siena introduz a fortuna no colo, vamos dizer assim, do Girolamo. Então ele passa a ser dono de tudo. O duque, desencarnado, vê tudo. Tá? E começa a obsidiar o Girolamo. A Assunta começa a ficar muito em cima do rapaz, né? Ele então se livra da Assunta também. Mata a Assunta. E temos os outros personagens, é uma outra família, Dom Lourenço, que é um nobre, a Beatriz é a filha do Dom Lourenço, que acaba se casando com o Girolamo e tem um filho, chamado Carlo, aquele que está lá em branco, lá embaixo, que é o antigo filho do duque, que vai receber o dinheiro do pai dele novamente, né? Através do Girolamo, quando o Girolamo vier desencarnar. E esse outro Carlo, ele é um serviçal do próprio Dom Lourenço, que vê quando o Girolamo assassina a Assunta. E aí, com o tempo, com a obsessão, o Girolamo acaba se matando, se enforcando. Tá? Então, essa é a primeira parte do livro. Não contei uma parte do que ocorre. Aí a gente tem a segunda parte, que ocorre em São Paulo. A gente já tem uma fazenda de café. Esse coronel Frederico de Aragão e Souza é o proprietário da fazenda. A sua esposa é Maria Amélia. Antônio Cândido é o seu filho com problemas respiratórios. Bernardo é um filho de imigrante chamado Espanholito, né? Ele trabalha na fazenda do coronel. E temos ainda o seu Loureiro, que é um português, e a Ana Maria Loureiro, que é filha do senhor Loureiro. Aí o que é interessante é que está aqui embaixo, que eu botei. Então a gente tem, em 1742, temos o Duque Giovanni. Ele reencarna como Bernardo em São Paulo, filho de imigrantes. Na hierarquia material, ele baixou, né? Vamos dizer assim, de duque virou filho de imigrante. Mas ele continua com a mesma índole que ele tinha antes, né? O Girolamo virou o Antônio Cândido. A Assunta, que era empregada, virou agora uma filha de um português, de um comerciante. A Beatriz passou a ser a Maria Amélia, tá? Que é a esposa do coronel, que antes ela tinha sido a esposa do Girolamo, passou a ser mãe. E o Carlo, que era um serviçal na última, passou a ser agora o próprio coronel, dono de uma fazenda de café. E na terceira parte, que é passada no Rio de Janeiro, né, numa favela, aquela favela do Esqueleto, que ficava na UERJ, atualmente fica o UERJ, né, no Maracanã. Então a gente tem a Anunciada, que é a avó, né, vamos dizer assim. Ela tem uma filha chamada Lúcia,
que é a Lúcia, a primeira Lúcia, que a gente, de lá de 1740 e alguma coisa, que eu não me lembro, que é essa mesma Lúcia, e essa Lúcia vai ter 2 filhos, o Luiz José, que é surdo-mudo, com uma perna mais curta que a outra, e o José Luiz, que é cego com as mãos mirradas. Tem o Walter, que é um personagem que é um cigano, que vai comprar os 2 meninos para expor, né? Com 2 anos de idade, ele compra os 2 meninos da Anunciada, porque a Lúcia vem a desencarnar. Quando os meninos dela contam com 2 anos de idade, ele desencarna, e a Anunciada não gosta dos meninos, vende para o Walter. Tem o Laércio, que é um desordeiro, que fica lá no morro. No morro não, porque não é morro, é plano, né? Então fica lá na favela do Esqueleto. E o doutor Oscar Silva, que é um médium advogado, que é um outro personagem. Então agora a gente tem a relação, tá, das 3 fases. Então o Duque virou um filho de imigrante que depois encarnou como um menino surdo e mudo numa favela do Rio de Janeiro. O Gerolamo, que era um sobrinho de um duque, né, de uma duquesa, virou um filho de uma fazenda de café, dono de uma fazenda de café, e depois reencarna também numa favela do Rio de Janeiro. A Lúcia é a mesma Lúcia, que vem exatamente com essa bondade dentro dela, né, para poder receber esses 2 meninos que brigam em toda a encarnação. Né? Depois a gente tem a Assunta, que depois virou Anunciada, que é a mãe, que é a avó dos 2 meninos. Tá? Que mais? O Carlo, Carlo, que era o serviçal em 1745, virou um coronel em São Paulo e depois um cigano no Rio de Janeiro. E o bispo de Siena, que virou esse Laércio, né? Esse desordeiro lá na cidade. Então a gente vê que a condição material muda muito de uma encarnação para outra. Tá? A pessoa não mantém a mesma condição material. Agora, voltando ao nosso livro dos Espíritos, a nossa segunda questão, que é a 194, é assim: é possível que uma nova encarnação, a alma de um homem de bem, anime o corpo de um celerado? Tá? Celerado é criminoso, tá? É um marginal. Então, esse lhe questiona: é possível isso? Não, visto que não pode degenerar. Quer dizer, os espíritos já haviam respondido antes para Kardec. Tá? Espiritualmente, o espírito não muda, é o mesmo de uma encarnação para outra. Tá? Ele pode se arrepender do que fez no mundo espiritual e querer reparar tudo numa encarnação seguinte. Agora, materialmente, socialmente, né, falando, ele muda, pode ascender ou não, tá? Na escala social. Então, na escala espiritual, não. Uma alma de bem é sempre uma alma de bem. Tá? Agora no livro dos Espíritos, o item A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Você vê aqui que ele mudou, ele inverte a pergunta. O homem de bem pode ficar um acelerado, um criminoso? Foi no caput, né, na pergunta. Aí a letra A, ele já inverte. E o perverso pode se tornar um homem de bem? Aí os espíritos falam, aí sim, aí pode. Se arrependeu, isso constitui uma recompensa. Então, nesse aspecto, ele pode. Isso pode também, muitas vezes, se dar numa mesma encarnação. A gente tem esse caso real, da década de 1980. Tá? O senhor mais velho é o Custódio Rangel Pires, e o mais moço é chamado Ronaldo Miguel Monteiro. Tá? Qual é a relação que eles têm? Eu vou mostrar agora para vocês que tem um com o outro. Na década de 80, né, Ronaldo, o mais novo, já estava com 10 sequestros executados. Ele planejava, então, mais um sequestro. Esse sequestro, ele disse, era um sequestro seguido de pagamento de resgate e depois assassinato da vítima. Ele ia matar a vítima, que seria o seu Ronaldo. Então, mas o plano dele deu errado. Ele deu errado,
o Ronaldo não apareceu onde deveria aparecer, então eles não conseguiram sequestrar o Ronaldo. Então, ele, 5 meses depois, planejando um novo sequestro, ele é preso, tá? E isso foi em 1989. Ele é julgado e condenado a 28 anos de prisão. Só que o seu custódio, sabendo, depois da prisão do Ronaldo, que seu nome estava na lista dele para futuras vítimas do sequestrador, né? Ele seria uma futura vítima, ele vai visitá-lo na penitenciária para perdoá-lo, para perdoar o Ronaldo, para conversar com ele. A visita, então, do seu custódio transforma a vida do Ronaldo, tá? Que passa a trabalhar em projetos sociais na prisão. Tá? Ele conversa, eu vi uma reportagem dele com uma repórter, que a repórter pergunta qual é o sentimento que ele teve na hora que ele se deparou com o seu custódio na frente dele. Ele falou que não dá para mensurar isso, não dá para relatar. Só mesmo uma pessoa vivendo naquele momento, aquilo que ele viveu, é que ele... Ou seja, ele não conseguiu descrever em palavras aquilo que ele sentiu quando ele se deparou com a vítima que ele ia matar, depois de receber o dinheiro. Né? Aí ele cumpre, então, 13 anos de prisão, né? Deve ter reduzido por conta do trabalho voluntário que ele fez, né, na prisão, e ao sair recebe o primeiro emprego do seu custódio. Lá com o seu custódio ele trabalha por 2 anos. E depois ele abre uma ONG para ajudar presos a se qualificarem profissionalmente. Ou seja, a gente está vendo um caso de uma pessoa que numa mesma vida se arrependeu, se tocou e mudou todo o foco da vida dele. Tá? Ele, inclusive, fala o seguinte, eu dizia, na época que era sequestrador, antes de ser preso, que só a morte ou a prisão me afastariam do crime. Eu estava errado. O que me salvou foi a visita de custódio. A visita do camarada que ele iria sequestrar e ia matar. Mexeu completamente com a estrutura psicológica dele. Tá? E fez com que ele repensasse a vida. E passou a ajudar, inclusive, pessoas, né, que também estavam recém-saídos, cometeram delitos, né, que estavam na prisão. E que, para eles, mudarem de vida, né, já que ele teve a chance com o seu custódio, né, de mudar de vida, então ele queria auxiliar outras pessoas a mudarem de vida também, que nem ele fez, né. Algumas ele conseguiu, naturalmente, outras não devem ter conseguido, devem ter voltado para o crime. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a lei do progresso. A lei do progresso, ela é inerente, é uma lei de Deus, é uma lei natural. Tá? Eu peguei 2 questões do Livro dos Espíritos para vamos dizer assim, para mostrar como é que funciona essa lei, né? A questão 778. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, pode o espírito baixar na sua ascensão moral? Tá? Regredir? Aí os espíritos falam, não, o homem tem que progredir incessantemente e não volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, a lei do progresso é inerente a todos nós. Não dá para a gente ir contra essa lei. Uma vez adquirido virtudes através do Espírito, uma vez adquirido arrependimento, uma vez adquirido coisas que podem enaltecer a sua condição moral, você não perde isso. E a 779, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Uma pessoa recebe, ensina uma educação? A resposta é não. A resposta é o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Daí-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então é importante ter esse contato social. Foi o que aconteceu com o rapaz, né? Aquele Ronaldo, que eu mostrei aqui. Né? Ele foi tocado, ele mexeu, tá? Ele por ele mesmo, tá? Saiu através da vontade dele de querer mudar sua atitude. Tá? Então o homem se desenvolve por si mesmo, o Ronaldo se desenvolveu por si mesmo.
mas ele precisa também do contato com os outros, tá? O contato social. Para quê? Para que os mais adiantados, ele que já se arrependeu, que já mudou a sua atitude, para que ele possa auxiliar, através do contato social, os outros recém-saídos da cadeia. Esse era o objetivo dele, a fazer com que os outros também mudassem de vida como ele mudou. Tá? Então, o contato social, se a gente vê que é importante para o progresso, tá? Através do exemplo, através da ajuda, a vontade de um que está mais adiantado para o outro. Não é que o Ronaldo seja um espírito virtuoso, não é, mas ele já adquiriu aquela vontade de querer mudar, aquela vontade de fazer o bem. E ele já tendo o mesmo, vamos dizer assim, já teve aquele pensamento de criminal, né, quando na época que ele era sequestrador, então ele já sabia, era mais fácil para ele abordar esse assunto, tá, um assunto de mudança de atitude com as pessoas recém-saídas da prisão, porque muitos já conheciam ele, né, de ouvir falar, ou conhecia ele mesmo pessoalmente, então já sabiam do que ele tinha feito. Se ele mudou, por que não o próprio criminoso, né, recém-saído da prisão, não pode mudar também? Então, agora a gente continua, agora a gente vai para o comentário de Kardec naquela nossa pergunta, né, na 194. Kardec coloca assim: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado, de um poderoso na terra, de um nobre, vamos dizer assim, da terra, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus era Jesus carpinteiro. Essa que é interessante, que ele coloca na razão inversa da elevação das qualidades morais. E Jesus explica para a gente isso, o que é essa razão inversa, e a gente pode obter a gente obtive, né, duas passagens do Evangelho que tratam desse assunto. Está no Evangelho, no capítulo 7. Então, vamos lá, está assim, ó, no item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Ou seja, aquele com maior, vamos chamar assim, maior na hierarquia dos céus, é o menor na hierarquia terrestre. Essa é a razão inversa que Jesus coloca, né, para os discípulos. Um outro ponto, uma outra passagem, tá, do Evangelho, está quando a mãe, né, dos filhos de Zebedeu chega a Jesus e pede para os filhos, dois filhos, né, um sentar à direita e o outro sentar à esquerda de Jesus, lá no reino dos céus. Aí os discípulos começam, os outros 10 discípulos, vendo isso, né, começam vamos dizer assim, a reclamar dessa atitude, né? Então, aí Jesus toma para si a palavra, tá? Já vou dizer aqui que eu não combinei com Jorge isso, mas a passagem é essa. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam as nações, e que os grandes as tratam como império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário,
Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus torna a reforçar que aquele que é o maior no reino dos céus se faz menor aqui na terra. Veio para servir, tá? Veio para servir os homens, para mostrar o caminho, né? Como Jesus veio mostrar o caminho para a gente chegar a Deus. Não é o maior aqui, normalmente é um orgulhoso, é um vaidoso, é um poderoso que não dá a devida atenção aos menores, né? Aos subordinados, vamos dizer assim. E aquele que veio servir, veio trazer todo o amor, toda a bondade de Deus para mostrar essa importância desse sentimento junto à humanidade. Isso aqui é a razão inversa, tá? Que Jesus veio nos trazer, né? A importância da gente pensar nisso. Agora a gente volta novamente para o Livro dos Espíritos, a questão 195, que é a terceira questão, né? A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia que poderão corrigir-se mais tarde? É a ideia do preguiçoso, né? A ideia do que, bom, hoje está bom, nessa encarnação está muito bom, eu já estou ganhando bem, eu faço tenho meus prazeres nessa encarnação, não estou mal, então eu já tenho, já está tudo tranquilo, então eu não vou, para que eu vou querer melhorar, para que eu vou querer me sacrificar, né? As pessoas que pensam dessa forma, para que eu vou querer me sacrificar? Eu posso fazer isso depois, nessa encarnação eu vou só desfrutar, já que eu estou com uma condição razoavelmente boa, tá? Eu posso deixar para depois, não é isso? Aí o que os espíritos respondem? Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos sépticos. Querer colocar essas pessoas dizendo que existe um castigo eterno para eles mudarem o seu modo de viver, para se tornarem pessoas boas, não vai adiantar nada. É isso que os espíritos estão colocando, porque a razão mesma repele essa ideia de castigo eterno. Como é que a igreja vai ensinar um Deus bom, Deus caridoso, caritativo, se é justamente perfeito, né? A ideia de se castigar eternamente uma pessoa, um filho, não cabe isso. A ideia não é lógica, tá? Então é isso que os espíritos colocam. Essa ideia não cai pela razão, não desce pela razão. E aí os espíritos continuam respondendo. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, sentimento oposto a esse estará para ele, para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-lhes o progresso ou retardar-se infinitamente. Então, se pensa dessa forma, como os espíritos estão colocando, como foi a pergunta, mas quando ele vier desencarnar, eles vão ver que, poxa, perdi meu tempo. Então, eles vão refletir, tá, do que fizeram de errado e vão buscar corrigir numa próxima encarnação. No comentário de Kardec, isso é da mesma pergunta, né? O homem que ocupa uma posição má, uma posição ruim, né, deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa.
e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Bom, resumindo o comentário de Kardec, aquele que já tem o conhecimento de que tudo aquilo que ele está passando no momento, na sua vida terrena, de dificuldade, é fruto de algum problema que ele teve no passado, ou é alguma coisa que vai ajudá-lo nessa encarnação para desenvolvimento de alguma virtude, de alguma paciência, tolerância, alguma coisa, então ele já pensa de uma forma diferente do que daquele que pensa que tudo decorre do fogo, tudo que ele fizer de mal vai para o, vamos dizer assim, ele vai ficar com o fogo eterno, né, o castigo eterno. Aquele outro que pensa que tudo tem uma causa, ele vai procurar agir de uma forma correta, né, vai procurar corrigir a sua atitude nessa encarnação para evitar problemas numa próxima encarnação, né, ou pelo menos amenizar os problemas. A questão 96, que é a última, né? É a última. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de um depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Então, está colocando a necessidade do espírito passar por uma crisol, depurador. Crisol é um recipiente, né, utilizado para experiências químicas em que se tem que misturar ou fundir substâncias metais. Né? Você vai fundir substância, vai fundir um metal com fogo. Né? Então, você vai aquecer muito esse recipiente. Tá? Ou seja, ele compara isso à dor, né? A dor do espírito que sente numa encarnação. Então, ele está perguntando se é necessário o espírito passar nessa vida material por momentos de dor, né, de depuração, para alcançar a perfeição, né, uma encarnação no futuro, né, para melhorar, para se melhorar, aperfeiçoar. Né. Então, os espíritos comentam, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Ou seja, é uma coisa de demanda tempo, né? De uma hora para outra, né? De uma encarnação única que a gente vai, vamos dizer assim, vai ser um espírito perfeito. A gente trabalha isso por diversas encarnações, depurando, né, o espírito, né, adquirindo virtudes em cada uma dessas nossas encarnações, adquirindo e testando através de provas, né, para ver se a gente já realmente já está com aquilo fixado dentro da gente. Aí eu peguei no livro Céu e Inferno 2 exemplos bem interessantes. Tá? Um deles, o primeiro, é de vamos dizer assim, um juiz italiano, inquisidor. Ele trabalhava para o clero, né, na Idade Média, né, e ele foi, ele foi, vamos dizer assim, um juiz muito duro. Então, uma menina de 14, lá para os seus 12, 14 anos, foi acusada de conspirar contra a política clerical. E ele foi apesar de saber da inocência da menina, tá? Ele considerava ela inocente, ele foi obrigado a condená-la a menina a ser queimada na fogueira. Só que, além de ser juiz, ele foi obrigado também a executar, dar uma de carrasco, porque ninguém queria tacar fogo na menina. Então, ele foi o juiz e carrasco ao mesmo tempo dessa menina de 12, 14 anos. Aí, por 200 anos, né, 2 séculos, ele ficou na erraticidade, sofrendo com a culpa que ele detinha dentro de si, por ter praticado um ato errado.
Ele se arrependeu do que fez e pediu para resgatar essa falta, uma nova reencarnação, né? E prometeu para si mesmo não vacilar no dia derradeiro, que seria o dia que ele iria resgatar o que ele fez. Então, ele reencarnou, tá? 200 anos depois, né, da outra encarnação dele, da encarnação antecedente, como Letil. Ele era um industrial. Ele era um homem honradíssimo, amado por muitos, tá? Prezado pelas pessoas que o conheciam, ou seja, considerado um homem de bem. Tá? Ele conhecia o espiritismo, mas era um médium de pouco estudo. Ele era médium, tá? Mas era de pouco estudo. Ele era mais empolgado do que propriamente um real estudioso. E ele era muito fiel à crença espírita. Ele acreditava muito no que ele lia, no que ele estudava. Então, certo dia, andando pela sua indústria, tá? Uma caldeira de um verniz fervente, com verniz fervente, pegou fogo e caiu em cima dele. Queimou ele inteirinho. Tá? Ele, com pedaços da pele caindo, ele andou da indústria dele 200 metros até a sua casa. Ele foi andando até a sua casa. Tá? Pedaços de osso começavam a aparecer do corpo dele, da face, da mão, dos braços. Então, por 12 horas, ele ficou sofrendo. Todas essas queimaduras, vamos dizer assim. Mas um ponto positivo para ele é que ele se conservou calmo, sereno, com perfeita lucidez. Ele não proferiu um só gemido, uma só lamúria. Tá? Ele morreu orando para Deus. Ele sabia que ele era espírita, né? Tinha o conhecimento e tinha a prática. Né? Ele era ciente que as dores físicas são provas e expiações. E ele se submeteu a elas resignado. Para ele, Deus é justo. Se ele sofria, é porque ele tinha algum merecimento nisso. Ele mereceu sofrer. Porque ele estaria passando, ele fez alguma coisa no passado que ele não sabia o que ele era, o que foi, o que ele tinha feito. Ele só sabia que era justo. E o outro caso, ou seja, ele acabou, vamos dizer assim, buscando numa nova encarnação o reparo, né, daquilo que ele tinha feito. Embora ele depois relatou que ele ainda detinha, após esse acidente, né, ele confirmou para Kardec que vamos dizer, ainda na mente dele ainda tinha resquícios ainda do que ele fez com a menina, essa de 12, 14 anos. Mas já foi um progresso na sua escala evolutiva. Né? O outro caso foi de um rei, ou príncipe, ele não soube dizer realmente se ele tinha sido rei ou realmente príncipe, mas era um soberano na região dele. Então, mas ele tratava os seus vassalos, né, as pessoas subordinadas a ele, de uma forma despótica. Tá? Ele governava eles tiranicamente. Ele abusava sempre do poder para oprimir os mais fracos. Ele impunha, inclusive, um dízimo para os mendigos da rua. Era obrigado a dar para o rei, né, 1/10, né, do que eles recebiam. Ele procurava, com isso, manter a quantidade de mendigos na rua. Não podia, tinha que ter sempre aquele quantitativo, segundo o rei. Né? Então, se alguma pessoa acumulasse alguma cota de dinheiro, né, acima do que o rei determinava, ele instituía algum imposto, algum tributo, e cobrava essa cota da pessoa, para manter todos sempre abaixo dele, todos sempre com menos do que ele tinha. Aí, esse sujeito ficou na erraticidade, né, no mundo espiritual. Erraticidade é ficar no mundo espiritual entre duas encarnações, né, durante 350 anos. Então, por longo tempo, ele relata que ele ficou preso ao perispírito dele, né, e, portanto, ao corpo, preso pelo perispírito ao corpo, né? Ele ficou sentindo os vermes comendo o corpo dele, por ter sido tão materialista, né?
E depois que o corpo foi consumido, ele então se deparou com o sofrimento espiritual, né? Depois desse sofrimento físico intenso por anos, ele se deparou com o sofrimento moral, né, espiritual das suas vítimas, né, que foram cobrar dele a atitude que ele havia tomado, né, enquanto rei, né. Aí, por fim, no mundo espiritual, ele compreendeu, tá, a razão de ser da reencarnação, a necessidade de vir numa nova existência, hierarquicamente inferior àquilo que ele tinha sido, para que ele resgatasse tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha feito de errado, principalmente com os moradores de rua, né, com os mendigos. Então ele aceita fazer isso, ele pede permissão para suportar os mesmos sofrimentos que ele havia infligido aos outros. Tá? Então ele reencarna com esse nome aí, Slimel Slisgo, tá? É um mendigo. Ele nasceu numa família com baixo poder aquisitivo, tá? Ele não era um mendigo logo que ele nasceu, mas ele ficou órfão logo cedo, mas com o decorrer da vida dele, ele passou a mendigar, tá? Em Vilna, na cidade de Vilna. Então, o que ele fazia? Tá? Ele viu a necessidade de ajudar, né, as crianças, e principalmente as mães das crianças, as viúvas, porque naquela época as mães praticamente não trabalhavam, né? Muito raramente trabalhavam. Então, o marido que trabalhava via desencarnar, as viúvas ficavam sem dinheiro, você tem que ter como sustentar os filhos, e aos poucos ele viu que o menino, a mãe ia morrer, depois viam as crianças iam ficando órfãos, depois iam virar moradores de rua, iam morrer também. Então ele viu muito essa necessidade de ajudar as crianças órfãs de pai e as viúvas, para que elas pudessem se manter e não deixar os filhos, né, órfãos de pai e mãe, né? Então, o que ele fazia? Ele mendigava não só para si, mas também para essas pessoas, para os meninos órfãos de pai e para as próprias viúvas. Então, à noite, ele preparava o rapé para vender, para suprir as necessidades dele. Tá? E o que sobrava da venda desse rapé, ele juntava com o quê? Com o que ele pedia de esmola às pessoas na rua. Então, as esmolas que ele pedia não eram para ele. As esmolas que ele pedia eram para os outros. Ele juntava com a sobra do dinheiro que ele recebia pelo rapé, pela venda do rapé, e ofertava para essas moças, né, para essas viúvas. E, com o passar do tempo, no início, a população começou a ver ele com outros olhos, porque no início eles não gostavam muito, né? A população achava meio essa ideia, vamos dizer assim, forçosa dele de dizer que mendigava para os outros. A população achava que ele mendigava para si, mas com o tempo eles viram que o dinheiro realmente era dado para essas pessoas necessitadas. Então passaram a ajudá-lo com outra sintonia, né? mais sintonizado com ele, com o trabalho que ele fazia. Começava a ajudá-lo de boa fé, de bom grado, sabendo que ele ia ajudar outros, tá? Outros mais necessitados ou tão necessitados quanto ele. Uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse caso é que, quando ele veio a desencarnar, esse Slimel Slisgo, a cidade, o comércio da cidade praticamente parou, e as pessoas foram no seu enterro, né? No enterro dele, desse mendigo, desse morador de rua. Então, ele teve mais pessoas no seu enterro do que na época em que ele foi rei, soberano, né? Príncipe. As pessoas ficaram mais condoídas, mais sentidas pelo desencarne dele, como nessa encarnação, do que na encarnação quando ele foi um rei soberano despótico. Tá?
Mas ele veio, então, nessa encarnação para ajudar aqueles em que ele mais espizinhou na encarnação quando ele foi rei, tá? Que eram os mendigos de rua, que ele não deixava os mendigos prosperarem. Então, ele veio nessa para passar por essa expiação, né? E para ajudá-lo, né? Ajudar os mendigos de uma forma, vamos dizer assim, um encarne, né? Porque ele estava ali vivendo também, como o próprio, na mesma condição social deles. Não era uma pessoa de nível social alto que veio para, vamos dizer assim, usar das sobras do que havia ganho, ou então de parte do que havia ganho para ajudar os moradores. Não, era uma pessoa na mesma condição que veio para ajudar a eles e tirar do necessário dele, tirar daquilo que ele realmente batalhava no dia a dia. Agora, para terminar, não, ainda tem aqui, ó, a questão 196, item A. Aí o Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? A resposta é que de tudo que a gente viu aqui é meio óbvia, né? É o teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. A gente viu os dois casos que eu passei antes, né, que eu mostrei do céu e inferno. O espírito é tudo, os dois se arrependeram, os dois vieram no mundo para resgatar as faltas que cometeram no passado, né? Uma foi de uma forma, vamos dizer assim, que seria foi resgatado em 12 horas, vamos dizer assim. Foi o tempo que ele ficou sofrendo com seu corpo queimando, como se estivesse queimando numa fogueira. Foi o caso do primeiro caso. Já o segundo, Letil, né? Leitil. Já o segundo caso, como o sofrimento que ele impôs aos mendigos foi de anos, ele veio para sofrer, assim, de anos, como ele impôs o sofrimento, tá? Porque ele pediu, ele necessitava disso. Então, tudo tem como importância a base do espírito. O corpo foi uma mera vestimenta. De rei para mendigo não mudou nada. Porque o que importa é o cerne, né? É o meio. O que é o meio é o espírito, aquilo que está lá dentro. Que ele veio trabalhar aquele erro, né? Aquele vício que tinha dentro dele. Ele veio resgatar, que é a soberba, né? Que é exatamente a soberba que ele veio trabalhar, dos dois casos. Aí, como comentário de Kardec, tá? Ele compara, antes de ler, eu vou fazer ele compara o espírito a um licor, né? E que o licor, para ficar puro, ele precisa retirar as matérias estranhas que estão dentro do licor, né? Então ele passa por múltiplas destilações. E a alma é assim também, né? O nosso corpo passa por múltiplas encarnações para que o espírito possa se purificar. Tá? O corpo, ele compara o corpo a próprio alambique, né? O local onde você coloca o espírito, e você tem o alambique, que é o local onde você coloca o licor. O corpo está ali para receber né, o espírito, né, vamos dizer assim. Mas o espírito, bom, é mais importante que o corpo, né? O corpo serve para o espírito esquecer aquilo que ele fez, para poder, vamos dizer assim, trabalhar as suas imperfeições e resgatar de uma forma mais sem as reminiscências, né, do passado, né, sem as lembranças do passado, conseguir resgatar aquilo que ele fez de errado no passado, né? Então, Kardec coloca: o suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito. O espírito ele compara ao licor, né? Ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas. Isso é o licor que é enfraquecido, né? Que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Então, o licor, né, ele passa por diversas destilações, cada destilação retira uma determinada impureza do licor, para que no final ele tenha uma essência pura, né?
E o corpo, né, voltando ao texto, o corpo é o alambique em que a alma tem de entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, o perispírito possui essas matérias estranhas, né, que decorrem do próprio espírito. Né? O espírito imprime no perispírito aquilo que ele é. Então, essas matérias estranhas que estão no perispírito decorrem do próprio espírito. Então, para depurar, né, para que o espírito consiga retirar essas matérias estranhas do seu próprio perispírito, ele precisa tirar de si mesmo. Tá? O próprio espírito precisa se purificar, para que ele mesmo acabe, né, retirando do seu perispírito, né, purificando o seu perispírito, para que ele se torne um espírito puro, né? Com isso, só com diversas encarnações, cada uma delas tendo o seu propósito, tá? De desenvolver, né, o espírito moralmente. Esse é o objetivo final das nossas múltiplas encarnações, dessas nossas transmigrações sucessivas, progressivas, né, e sucessivas.